Decide hoje, Copom se reúne para avalizar qual vai ser o aumento da taxa Selic. Isso e mais, então, agora aqui no nosso Morning Call, dia 11/12/2024. Sejam bem-vindos por aqui, Max Braga. Vamos às notícias, então. Vamos falar um pouquinho, primeiramente, do mercado, da parte do cenário macroeconômico, e já voltamos para falar um pouco mais de Copom de Selic. Bom, começando então pela China, né, a balança comercial de novembro registrou um superávit de 97 bilhões de dólares, superou as expectativas do mercado. Tá? Isso é bom para o Brasil, né? A China consumindo mais, ela consome mais da gente também. Na Alemanha, o índice de preços ao consumidor apresentou uma queda de 0,2% em novembro, está acumulando uma alta de 2,2% no comparativo anual, tá? Então está em linha com as projeções. Na Itália, a produção industrial permaneceu em outubro de forma estável, mas registra uma queda de 3,6% no acumulado anual. Falando já um pouquinho de Brasil, temos bastante coisa agora para o Brasil hoje, principalmente. O índice de preços ao consumidor amplo, o famoso IPCA, ou inflação, referência para o regime, né, das metas de inflação, enfim, que é o IPCA, subiu 0,39% em novembro, levemente acima do que era esperado. E nos últimos 12 meses, então, o índice já acumula uma alta de 4,87%, já fora da banda de tolerância da meta de inflação. Segundo mês já que está fora do limite, né, já está acima do limite superior. E o grande vilão aí de todo, teve bastante aumentos, né, mas o grande vilão ficou com o destaque da alta de 8% nos itens de carnes, tá? Então vai ficar mais difícil aí no finalzinho do ano fazer aquele churrascão com a família. Embora a alta de preço tenha sido menos disseminada entre os bens nessa leitura, a composição do indicador ainda é preocupante, tá? A inflação de serviços continua num patamar elevado, isso é um dado importante, enquanto o de prestação de serviço pressionou o índice, né? Então ficou um destaque também de aumento expressivo nas passagens aéreas, mais caro também para viajar no final do ano agora, e a inflação de bens industriais permanece baixa. Porém, a manutenção desse cenário é improvável diante do real, né, da nossa moeda estar tão depreciada, né, frente ao dólar. Então, isso não deve se manter. Nessas condições, é razoável esperar a continuidade de um processo de desancoragem de expectativas, né, ou a necessidade de um ciclo de alta de Selic, que é o que a gente vai talvez experimentar hoje, numa velocidade maior, um pouquinho mais amargo, tá? Assim, as coisas podem se acertar em relação à autoridade monetária pelo cumprimento das metas de inflação. Vamos para as bolsas, então, já voltamos aqui falar um pouco mais de Selic. Cenário internacional, as bolsas asiáticas tiveram um desempenho misto na terça-feira. Japão caiu 0,17, Hang Seng, né, lá em Hong Kong, recuou 0,50, Coreia avançou 0,34, Xangai Composite 0,59 de alta, Xangai Composite na China, e na Índia apresentou uma estabilidade. Tá? Europa, então, os principais índices fecharam em queda. O DAX da Alemanha recuou 0,08, praticamente estável. Lá na França, o CAC caiu 1,14%. O IBEX da Espanha teve uma queda de 0,38%. Reino Unido recuou 0,76%. O Eurostock, que reúne as maiores empresas da zona do euro, apresentou uma desvalorização de 0,68%. Estados Unidos, mercados acionários também fecharam em queda. O Dow Jones recuou 0,35, o S&P 0,30 também, né, S&P 500, e a Nasdaq apresentou uma desvalorização de 0,24. O Brasil foi na contramão
das bolsas do mundo quase que todo ontem, né, que tiveram um viés mais baixista, encerrou o pregão em alta de 0,80 aos 128.228, muito movimentado também pelos noticiários de saúde ali do presidente, né? Enfim, ontem foi um dia bem atípico aí nos mercados. Vamos então, destaques, né, da bolsa. De alta ficou com Vamos, 12,08. Carrefour 7,67, maiores quedas JBS 3,91 e BRF 3,28. Falar um pouquinho de renda fixa. Lá nos Estados Unidos, 10 anos, título de 10 anos permaneceu em 4,22, o de 2 anos 4,15. E aqui no Brasil, a curva de juros apresentou uma queda ontem acentuada, redução de até 42 pontos base nos títulos de longo prazo e até 10 pontos em papéis indexados ao IPCA. Os leilões que o governo vem promovendo de venda de títulos públicos para rolagem da dívida, né, o Tesouro, etc., conseguiu ser colocar todo o volume que foi colocado foi vendido. O vencimento 29 foi negociado a IPCA mais 7,38 ao ano, muito, muito, muito alto. E apesar disso tudo, continua demonstrando, o mercado continua demonstrando demanda por taxas mais altas ainda para a rolagem dessa dívida. O governo está rolando uma dívida para frente, fazendo uma dívida maior ainda. Então, isso vê que é muito necessário medidas efetivas para a contenção de gastos públicos, para reduzir a aversão ao risco dos investidores e dos credores também, né? E assim começar a amenizar as pressões sobre o custo dessa dívida, porque isso está se tornando uma bola de neve. Bom, para a gente finalizar essa parte, eu vou abrir aqui uma matéria sobre cupom. O Bovespa encerrou ontem em alta de 0,80, a gente já falou disso. Segunda valorização consecutiva, o dólar ontem recuou 0,58, mas ainda está cotado acima dos R$ 6, aos 6,04. Juros futuros, já falamos que teve uma queda ali, né? O dia foi marcado pela cirurgia, então, do Lula, e trouxe a atenção ao cenário político, né? A publicação de emenda também do governo com o objetivo de destravar as emendas parlamentares e resolver um impasse com o Congresso Nacional, acelerando a aprovação do pacote de gasto. O que acontece aqui, pessoal, é que os caras estão querendo abrir a mala de dinheiro novamente lá, com mais jogar dinheiro na base para os políticos lá. Câmara e Senado aprovarem, então, começarem a aprovar os pacotes, bons pacotes. Bom, vamos falar então um pouquinho aqui do Copom, né? Hoje está ficando um pouquinho mais longo, mas bastante notícias importantes. Alta gradual ou choque de juros? Economistas divergem do que vai acontecer hoje. É consenso que a gente vai ter uma alta hoje do Copom, né, em relação à Selic. E aí a grande dúvida é se vai fazer entre 0,75 percentual ou 1% de uma vez, tá? O mercado está dividido. Importante lembrar, que desde a última reunião do Copom, a inflação corrente cresceu, embora o IPCA acabou se mostrando alguma desaceleração na margem, né, como diz aqui na matéria, continua ainda muito ancorada, né, muito desancorada a relação da meta de 3% em relação a 2025 já, e já está invadindo 2026, dólar está muito apreciado frente ao real. A atividade, né, manteve-se resiliente, mas com alertas sobre o nosso PIB está crescendo acima do seu potencial, ou seja, está realmente estimulado, né? O trabalho continua aquecido e rendimentos ainda em alta. Então, isso tudo, né, ainda com esse contexto de condução econômica do governo, pressiona, joga a pressão
para o Banco Central fazer, né, os ajustes para tentar cumprir as metas de inflação. Bom, eu sempre opino, mas dessa vez eu vou esperar. Não sei o que dizer. Bom, vou sair de cima do muro, vai. Ponto 75. Vamos ver se isso se concretiza hoje. Ficou um pouquinho mais longo hoje, mas é bom, tem bastante notícia interessante, bastante informação relevante. Não se esquece, se inscreve aqui no canal, compartilha com os seus amigos, para que todos tenham essas informações. Às 17, Radar FI, aqui no mesmo canal. Seu informativo diário de fundos imobiliários. Fico por aqui hoje no Morning Call, nos vemos amanhã. Forte abraço a todos. Segura, vamos que vamos. Tchau.